Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos aqui com mais uma entrevista da nossa série de entrevistas com lideranças climáticas e a nossa convidada de hoje é a Ana. Ana, você poderia se apresentar para nós, por favor? Claro, bom dia a todos e todas que estão acompanhando a conversa. Eu sou a Ana, eu sou diretora de programas do ITDP Brasil. O ITDP é o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento. É uma organização que atua no Brasil e em outros países do mundo para promover políticas e projetos na área de mobilidade urbana sustentável. Eu sou formada em Relações Internacionais e mestre em Ciência Política pela Universidade de Brasília. E venho atuando em projetos de sustentabilidade há quase 15 anos. E você poderia falar um pouco para a gente sobre esses projetos que você tem atuado no momento, as pesquisas que você tem feito, assim, no que você tem trabalhado agora? Tá bem. Bem, então, como eu mencionei, o ITDP tem trabalhado com o tema de mobilidade urbana sustentável. Hoje, quando a gente pensa nos principais desafios na área de mudanças climáticas, a gente vê que as cidades têm contribuído amplamente do ponto de vista de emissões de gases de efeito estufa e que o setor de transporte é um dos mais relevantes. A gente tem ainda visto muitas cidades que priorizam um modelo em que as pessoas têm que se deslocar por longas distâncias diariamente para ir de casa ao trabalho, por exemplo, ou para se deslocar para acessar serviços públicos de interesse, como equipamentos de saúde, de lazer, de educação. Então, o nosso modelo de cidade, ele faz com que a gente não só tenha um impacto super negativo na qualidade de vida das pessoas, né, fazendo com que elas tenham que gastar muito tempo nesses deslocamentos, mas do ponto de vista ambiental, aí de emissões, esses longos deslocamentos contribuem para uma conta cara das cidades aí, né, no seu balanço de emissões. No ITDP, a nossa equipe trabalha apoiando governos, tanto no âmbito local, né, prefeituras, como o governo federal, a caminharem em direção à implementação da Política Nacional de Mobilidade Urbana, fazendo aí uma transição para uma mobilidade mais sustentável, que significa uma prioridade maior para o transporte público, para os transportes ativos. Os transportes ativos a gente entende a bicicleta e a caminhada, em oposição à escolha pelo automóvel, né? Nesse momento, com a pandemia, a gente tem um grande desafio e uma oportunidade, porque, por um lado, muitas pessoas têm se afastado do transporte público, né, com medo de que esses deslocamentos sejam uma forma de se contaminar. Então, é uma oportunidade para a gente rever os modelos aí de funcionamento dos sistemas de transporte de massa, considerando que mesmo antes da pandemia eles já tinham muitos problemas. E, por outro lado, priorizar aí a infraestrutura adequada para pedestres e ciclistas, entendendo que são formas de se deslocar muito mais seguras, né, por serem ao ar livre. Então, pelo menos do ponto de vista da pandemia, elas são mais seguras, mas a gente ainda tem desafios grandes para garantir que esses deslocamentos a pé e por bicicleta sejam agradáveis, confortáveis e seguros aí do ponto de vista, por exemplo, de infraestrutura adequada para ciclistas, para que quem decida pedalar se sinta seguro, para quem ande na rua tenha uma calçada numa largura adequada. Então é isso que a gente tem feito no ITDP, sempre com esse olhar de que, em última instância, a gente está contribuindo aí com a agenda de mudanças climáticas do ponto de vista de mitigação e adaptação. Muito legal, muito interessante. A gente não tinha tido ainda uma pessoa que trabalhasse nessa área nas nossas entrevistas. Então, ficamos muito felizes de diversificar, né, os nossos Claro. participantes. E, assim, uma pergunta que é mais uma curiosidade, se você poderia contar para a gente como foi que você se interessou, assim, pela área, pelo clima, quando que foi, como que foi isso? Tá bem. Bem, eu me interesso pela agenda ambiental desde criança, assim, eu tenho a primeira lembrança de que eu organizei algumas campanhas para coleta de pilhas e baterias na escola para garantir a reciclagem delas, né? E ao longo do tempo eu fui entendendo que a agenda ambiental ela era muito mais ampla e aí, enfim, entendendo aí o conceito de sustentabilidade com os seus impactos aí sociais, ambientais e econômicos. Em algum momento aí chego nas mudanças climáticas. Então foi algo que o interesse veio aí a partir de uma motivação, de um propósito pessoal, de entender que individualmente cada um tem uma contribuição importante para ser feita, e ao longo do tempo fui percebendo que profissionalmente e academicamente
também existia bastante espaço para contribuir com a discussão sobre sustentabilidade e soluções para a gente caminhar para um modelo de desenvolvimento mais sustentável. Foi no meu mestrado em ciência política na UNB que eu acabei entrando mais especificamente na discussão sobre mudanças climáticas. Na minha pesquisa, eu estudei a atuação de um grupo de organizações da sociedade civil brasileiras e a atuação delas para influenciar o debate sobre florestas e mudanças climáticas, tanto em âmbito nacional como internacional, e quais foram as estratégias que essas organizações adotaram para influenciar esse debate num dado período de tempo. Essa oportunidade me fez olhar a questão das mudanças climáticas sob o enfoque das florestas, que quando a gente pensa no Brasil, né, a conta nacional ainda olha para florestas como a principal contribuição aí nossa. E depois de algum tempo, aí profissionalmente, eu tive essa oportunidade de olhar o desafio das mudanças climáticas a partir da perspectiva urbana, que, como eu falei, né, apesar de ainda, comparado à contribuição das florestas ser uma contribuição menor, se a gente olha para cenários de médio e longo prazo, essas contribuições só crescem. Então, é fundamental que quando a gente pensa no Brasil, que a gente olhe tanto para a contribuição das florestas, enfim, do contexto mais rural, mas também para essa agenda urbana, que não só contempla o tema de transporte e mobilidade urbana, mas também gestão de resíduos, indústrias, entre outros. Bom, a nossa próxima pergunta é: quais são os maiores desafios que você vê dessa temática dentro da área social? E aí, como você está inserida na área de mobilidade urbana, pode ser principalmente dentro desse tema. Legal. Eu acho que, do ponto de vista social, o que é importante a gente destacar é que os impactos das mudanças climáticas eles vão ser sentidos, e já estão sendo sentidos, de formas diferentes pela população, tanto no Brasil, né, população de diferentes faixas de renda, aí quando a gente faz recortes também de gênero e raça, a gente vê que esses impactos estão chegando de forma diferente. E a gente precisa pensar como é que a gente dá conta dos desafios das mudanças climáticas num contexto de aumento das desigualdades ao longo do tempo, né? As desigualdades só tendem a crescer. Então é fundamental que a gente tenha dados que nos mostrem esses recortes de renda, raça e gênero, para que a gente compreenda como é que esses impactos estão chegando de forma diferente e veja se a gente precisa ter abordagens diferentes para lidar com esses desafios. Acho que não vai ser uma solução única, né? O desafio ele é bastante complexo também do ponto de vista social. Outro desafio é que os impactos das mudanças climáticas já estão sendo sentidos. Então, enquanto, por um lado, a gente vê muita gente ainda falando só de mitigação, né? Como é que a gente reduz aí as emissões de gases de efeito estufa, a gente já está vendo alguns impactos acontecendo e as pessoas, as populações, as cidades tendo que se adaptar. Quando a gente pensa nas mudanças climáticas e o impacto delas já no setor de mobilidade, por exemplo, a gente vê, por exemplo, a intensificação de eventos extremos, como, por exemplo, chuvas fortes em grandes cidades, paralisando os sistemas de transporte, fazendo com que as pessoas simplesmente fiquem imobilizadas, né? Não consigam se deslocar. Ou, eventualmente, pessoas que estão se deslocando, de repente, estão ali no seu meio de transporte e estão presas numa estação de metrô, por exemplo, estão ali num terminal de transporte alagado, né? Como é que a gente faz com que essa infraestrutura e as novas infraestruturas que a gente está construindo já nasçam com esse olhar de adaptação, com um olhar de que nos próximos anos a gente vai ter uma intensificação desses eventos climáticos, né? E, voltando ao primeiro desafio que eu coloquei, que são essas particularidades, esses recortes de renda, raça e gênero, os dados que demonstram, né, que pessoas em faixas de renda diferentes, em mulheres, homens, enfim, mulheres negras, cuidadores com crianças pequenas, os dados que mostram que esses diferentes perfis têm sido afetados de formas diferentes aí nos seus deslocamentos diários, são informações fundamentais para que a gente possa planejar esses sistemas considerando essas necessidades. Então, o ITDP tem feito, ao longo dos últimos anos, uma série de estudos que olham a questão de gênero e como as mulheres têm sido impactadas de forma particular, né? E como muitas das decisões delas sobre como se deslocar, por exemplo, estão relacionadas ao medo que elas têm de se deslocar, enfim, do ponto de vista de violência urbana, de assédio, entre outros aí, outras ameaças e riscos que elas
vivenciam aí nos seus deslocamentos. Quando a gente olha os desafios enfrentados por mulheres negras, né, o ITDP tem feito recentemente uma série de artigos chamada A Cor da Mobilidade, a gente vê que os desafios são ainda maiores. Então, só a partir desses recortes que a gente consegue, de fato, avançar em soluções que, do ponto de vista social, sejam mais equitativas, né? No âmbito da discussão de mudanças climáticas, a gente tem visto bastante discussão sobre justiça climática, que toca justamente nesse olhar, que é um olhar diferenciado para essas diferentes realidades. Bom, então, assim, nós sabemos que tem muitas dificuldades, como você falou, muitos problemas, muitas questões que sempre vêm junto com as mudanças climáticas, né, as consequências, e a gente precisa de muito trabalho para poder conseguir mudar, fazer mudanças. E qual o papel que você vê da juventude nesse trabalho de mudança, assim, de transformação, para a gente conseguir melhorar as condições, tornar as desigualdades menores? Bem, de fato a gente tem muito trabalho, e eu sinto que a juventude tem um papel fundamental, primeiro porque a gente precisa de lideranças que trabalhem nos diferentes setores e nas diferentes áreas, não só na área ambiental, com um olhar sistêmico. O que significa isso, né? Um olhar abrangente que considere as diferentes camadas aí de complexidade que a gente está vivendo, para além do setor específico onde essa pessoa atua. Isso significa que, quando eu penso na juventude, eu penso que não só a gente precisa de pessoas, né, com esse olhar ampliado, né, para atuar dentro do setor ambiental, mas, por exemplo, no setor privado, a gente precisa de jovens que estejam preparados para trabalhar no setor privado, entendendo que, se eles não considerarem os desafios de sustentabilidade, os desafios do setor ambiental, as mudanças climáticas, o seu modelo de negócio não vai adiante, né? A gente precisa de jovens na área acadêmica que entendam que as suas pesquisas, dependendo da área, não só na área ambiental especificamente, precisam considerar esse guarda-chuva, esse contexto macro, né? Numa avaliação de cenários, por exemplo. Se a gente não considerar o desafio das mudanças climáticas nesses diferentes setores, nessas diferentes perspectivas, a gente vai ter uma visão muito míope, né? O que não que não nos garante aí sustentabilidade até como espécie em médio e longo prazo. Então eu vejo com um olhar de esperança o papel da juventude, porque eu acho que são pessoas que vêm já com um olhar muito mais abrangente, uma visão do todo, né? E não uma visão em caixinhas. E, por outro lado, também, pessoas que vão sentir muito mais na pele esses desafios, né? Se a gente já está sentindo agora, os jovens vão ter já esses impactos aí de intensificação de eventos extremos, entre outros impactos das mudanças climáticas que já estão sendo vistos, aí intensificados ao longo dos anos. Então, é fundamental que, desde já, eles considerem esse desafio no panorama que eles vão traçar para trabalhar e para estudar em diferentes áreas, né? Uhum. Tá bom, Ana, muito obrigada pela sua participação. Nós ficamos muito felizes de te receber aqui. Desejamos muito sucesso na sua caminhada e que você possa fazer mudanças efetivas aí para melhorar as nossas condições climáticas. Legal. Desejo sucesso também ao Observatório e fico à disposição aí para futuras conversas. Muito obrigada.